o jovem acordou em um estado de confusão, sentindo seu corpo preso. Gritos distantes ecoaram ao seu redor. Ele olhou para baixo e percebeu que estava amarrado no meio de uma vasta arena. Um coliseu. O pânico se instalou quando ele finalmente compreendeu sua situação terrível. Ele havia sido mandado para outro mundo e, por algum motivo desconhecido, tornado um escravo gladiador. Seu nome era Mikagami Kouji, um rapaz de apenas 15 anos. Tudo aquilo havia começado na noite anterior. Kouji era, em todos os aspectos, um estudante comum do ensino médio. Suas notas escolares e suas habilidades físicas eram perfeitamente medianas. Sua única característica distintiva era ser um gamer dedicado. Ele estava em seu quarto, como fazia rotineiramente depois da escola, imerso em um videogame. Kouji era, de fato, um jogador extraordinariamente habilidoso, que se orgulhava de nunca ter perdido em nenhum gênero de jogo. Ele estava justamente conferindo sua longa sequência de vitórias consecutivas, ponderando se deveria jogar apenas mais uma partida antes de encerrar o dia. Foi exatamente nesse momento que uma luz intensa e ofuscante o envolveu por completo. Quando a luz diminuiu, Kouji se viu em um local desconhecido, de arquitetura antiga. Ele estava cercado por homens que vestiam túnicas cerimoniais, semelhantes a sacerdotes. "Onde eu estou?" ele perguntou, totalmente atordoado. Ignorando sua confusão, os sacerdotes celebraram em voz alta. A invocação fora um sucesso. Kouji rapidamente processou a cena. O elaborado círculo de invocação desenhado no chão. Os sacerdotes em júbilo. Ele percebeu que estava vivendo a situação clichê de invocação para outro mundo, tão comum nos animes que costumava assistir. Uma mulher alta e imponente, com uma presença dominante, aproximou-se dele. Ela se apresentou formalmente como Zaide, a suma sacerdotisa daquele lugar. Enquanto ela pedia desculpas formais pela invocação repentina, Kouji mal conseguia se concentrar nas palavras dela, notando internamente o quão extraordinariamente atraente ela era. Zaide perguntou seu nome, e ele respondeu, ainda perplexo, Mikagami Kouji. A sacerdotisa explicou que, antes que pudessem prosseguir com as explicações, havia procedimentos necessários. Ela ordenou aos avaliadores que verificassem as habilidades dele. Zaide esclareceu que, ao chegar àquele mundo, ele havia recebido as bênçãos da deusa. Os avaliadores examinaram seu status, mas pareceram confusos, pois seu perfil listava repetidamente, sem habilidade. Finalmente, após mais buscas, eles encontraram a habilidade de bênção. Era a habilidade cópia. Kouji sentiu uma onda imediata de euforia. Cópia. Em sua vasta experiência com jogos e mangás, essa era frequentemente a habilidade suprema, o poder pertencente aos personagens mais fortes e versáteis. Isso só podia significar uma coisa: ele era incrível. A reação de Zaide e dos sacerdotes, no entanto, foi o oposto de sua empolgação. A sacerdotisa ficou visivelmente furiosa. Ela amaldiçoou o desperdício de 1000 pedras mágicas, um custo exorbitante, para trazer alguém com uma habilidade de bênção rara, tão completamente inútil. Zaide ordenou que Kouji fosse retirado de sua presença imediatamente. Ele foi sumariamente declarado um escravo gladiador. Deveria ser levado para o Coliseu e jogado junto com as outras escórias. Arrastado para longe pelos guardas, Kouji gritou, sem entender o que estava acontecendo ou por que sua habilidade, forte, havia causado tanta ira. Kouji foi jogado violentamente em uma cela escura e úmida. Um guarda apareceu nas grades para informá-lo de que aquilo não era uma prisão comum. Ele estava ali sob ordens diretas de Zaide-sama. O guarda zombou dele, explicando que, por não ter ganhado nenhuma habilidade inicial útil e ainda ter conseguido irritar profundamente a sacerdotisa, ele era considerado o mais fraco dos fracos. Naquele país, o guarda esclareceu, apenas habilidades e status importavam, e a cópia era notoriamente conhecida como a habilidade mais fraca de todas. Uma risada divertida ecoou da escuridão da cela. Uma jovem de cabelos loiros, com uma auréola flutuando curiosamente sobre a cabeça, se revelou. Ela também havia sido invocada e, para sua falta de sorte, também possuía a habilidade cópia. Seu nome era Zulu, e ela também era uma escrava gladiadora. Kouji, desesperado por respostas, pediu que Zulu explicasse a situação. Ela concordou, tratando a informação sombria como um presente.
Zulu revelou que estavam em Bamboudou, um país intensamente religioso que estava em guerra com uma nação vizinha, mas sofria com uma grave falta de soldados. Para compensar essa deficiência militar, eles convocam guerreiros de outros mundos, que, ao chegarem, recebem uma bênção da deusa, uma habilidade aleatória. Aqueles que tinham a sorte de receber habilidades superiores, como Espada da Escuridão ou Subcontrole, eram imediatamente levados para treinamento militar especial. No entanto, o processo de invocação tinha um custo astronômico de 1000 pedras mágicas, muito caras. Por causa desse custo, pessoas com habilidades consideradas inúteis, como Kouji e Zulu, eram descartadas. Elas eram jogadas no Coliseu como entretenimento sangrento para o público e para satisfazer os desejos sádicos da aristocracia. Kouji percebeu a terrível verdade. Era um sistema de gacha para encontrar pessoas fortes, e ele havia sido sorteado como um personagem merda, completamente inútil. Zulu então passou a explicar a parte mais cruel: a punição para os perdedores no Coliseu. O perdedor, ela disse, torna-se escravo sexual do vencedor e é inseminado com os sêmens do vencedor. Kouji protestou, confuso, dizendo que era um homem. Zulu riu da sua ingenuidade. Ela explicou que seu gênero era irrelevante. O perdedor seria primeiro transformado em uma mulher, e então inseminado. As lutas eram propositalmente arranjadas entre homens e mulheres. Se o homem vencesse, poderia escravizar e violentar a mulher. Existiam, ela confirmou, habilidades específicas tanto para transformar homens em mulheres quanto para fazer mulheres desenvolverem órgãos sexuais masculinos. Kouji sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele então perguntou por que a cópia era considerada tão fraca. Zulu explicou a lógica brutal. Embora Kouji pudesse, de fato, copiar a habilidade de seu oponente, ele a estaria usando pela primeira vez. Seu oponente, por outro lado, teria maestria total sobre ela. A diferença de proficiência era um abismo intransponível. Sua provável oponente, Zulu acrescentou, seria a torturadora Mary, uma gladiadora sádica especializada em lutar e subjugar desconhecidos, invocados de outros mundos. Zulu resumiu a situação de forma direta. Kouji não tinha a menor chance. Desesperado com a ideia de uma morte horrível, ou pior, ser magicamente transformado e estuprado, Kouji sentiu sua mente desmoronar. Sua vida inteira estava sendo arruinada como se ele fosse um personagem azarado em um jogo gacha. E então, algo estalou em sua mente. Lutando com habilidades. Ele começou a rir, primeiro baixo, depois histericamente. Isso é como um jogo. A realidade se reconfigurou diante de seus olhos. Aquilo não era um pesadelo, era um jogo de VR super realista. Se a luta fosse de perto com a mesma habilidade, era um jogo de luta. Se fosse de longo alcance, era um FPS. Era um novo jogo, um God Game, e o mais importante, não havia internet, nem regras éticas. Ele podia usar qualquer método, qualquer truque sujo, qualquer exploit que conseguisse descobrir para vencer. A aura de Kouji mudou instantaneamente. O amador assustado desapareceu, substituído pela presença de um veterano endurecido. Zulu o observou, completamente chocado com a transformação repentina. Kouji lembrou-se de seu status em seu mundo. Um estudante mediano, sim, mas em jogos, ele nunca havia perdido. Seu placar pessoal era de 99.999 vitórias e 0 derrotas. Enquanto Kouji se preparava mentalmente, Mary Landorotti, a Cavaleira das Chamas, repreendia duramente uma serva por acidentalmente deixar cair suor em sua armadura, golpeando-a sem hesitação. Mary desprezava os invocados, chamando-os de lixo, inútil que não servia nem para limpar equipamentos. Ela soube que seu próximo oponente era um desses invocados e decidiu, com um sorriso cruel, que iria gastá-lo lentamente durante a luta, antes de transformá-lo em uma de suas putas pessoais pelo resto da vida. De volta ao Coliseu, a batalha final foi anunciada. A apresentadora de orelhas de gato introduziu a campeã, Mary Landorotti, a dama cavaleira com um histórico perfeito de 20 vitórias em 20 lutas. O público foi ao delírio. Em seguida, foi apresentado seu oponente, um presente da sumo sacerdotisa Zaide, o invocado Kouji Mikagami. A apresentadora zombou dele abertamente, anunciando que ele possuía a habilidade mais fraca,
cópia. Ela explicou ao público que essa era uma habilidade inferior, que mal se comparava ao poder original que copiava. A multidão inteira riu e vaiou. Nas arquibancadas, Zaid assistia com uma expressão de puro desgosto, irritada com o péssimo retorno de seu investimento de 1000 pedras mágicas. Mary se aproximou de Koji no centro da arena. Ela o provocou com uma voz sedutora e ameaçadora, chamando-o de pobre copiador Kun. Ela prometeu que faria dele sua filhinha, e o criaria muito bem. O público, sedento por sangue, dava para que ela o matasse logo. Koji, no entanto, permaneceu calmo. Ele respirou fundo. Ignorando Mary, ele ergueu os braços, chamando a atenção de senhoras e senhores. Ele então baixou o braço e apontou diretamente para a Cavaleira das Chamas. Vou vencer essa vadia arrogante, ele gritou, sua voz cheia de confiança ecoando pela arena. Ele sorriu. E então eu vou cuidar muito bem de você. A multidão ficou em silêncio por um segundo, chocada. Então, explodiu em uma mistura de fúria e excitação com a audaciosa declaração de vitória. A apresentadora estava boquiaberta com os insultos diretos a Mary. De longe, Zulu observava, tentando decifrar aquele novo Koji. Ela se perguntava se ele estava falando sério ou apenas blefando, e quais seriam suas verdadeiras intenções. A arena mergulhou em um silêncio chocado. Mikagami Koji, o invocado rotulado com a habilidade mais fraca, havia acabado de lançar o pior insulto possível contra a campeã invicta, Mary. O público prendeu a respiração, questionando-se se aquele homem havia perdido completamente a noção do perigo. Essa declaração audaciosa, no entanto, não foi um impulso de fúria, mas o clímax de uma estratégia cuidadosamente preparada. Momentos antes da luta, Koji havia procurado Zulu, a outra portadora da habilidade, cópia, na cela que compartilhavam. Para ele, aquilo era um jogo, e ele não podia lutar sem primeiro conhecer as habilidades de sua oponente. Zulu, pragmática, questionou como ele pretendia pagar por informações tão vitais, visto que ele obviamente não possuía dinheiro. Koji, então, ofereceu sua única e valiosa moeda de troca. Se eu ganhar, ele propôs com uma confiança recém-descoberta, farei o que você quiser, só uma vez. Ele argumentou que aquele era um benefício mais do que suficiente. Ter o homem com a habilidade mais fraca, em dívida com ela era uma oferta única. Zulu, surpresa pela determinação e pelas palavras audaciosas do novato, deu uma risada e aprovou o pagamento. Com o acordo selado, Zulu começou sua explicação, notando a expressão afiada e analítica que havia substituído o medo anterior no rosto de Koji. Ela revelou que Mary possuía duas habilidades distintas. A primeira era seu histórico. Mary Landorotti era de uma família nobre. Aos 26 anos, ela permanecia solteira após ter 3 propostas de casamento rejeitadas. Um fato que lhe rendeu um severo complexo de idade. Seu espírito de luta sádico e intenso lhe rendeu o infame apelido de a torturadora Mary. A narrativa então retornou ao presente, ao calor da batalha. Mary, como esperado, iniciou o combate com sua primeira habilidade, Chamas do Purgatório. Era uma chama famosa e inextinguível, projetada para queimar suas vítimas até as cinzas. Contudo, enquanto o fogo massivo avançava, Koji ativou sua habilidade copiada. A apresentadora da arena gritou, surpresa, pois Mikagami executou um movimento incrivelmente rápido, desviando perfeitamente do ataque. Ele havia usado a habilidade de esquiva, Black Step, a segunda habilidade de Mary. A multidão observou em confusão. Koji, tendo copiado ambas as habilidades, tentou um contra-ataque. Ele lançou suas próprias chamas do purgatório. O resultado foi patético. Uma bola de fogo minúscula e lenta flutuou em direção à campeã. Nas arquibancadas, a suma sacerdotisa Zaid zombou, afirmando que cópias não passavam de cópias mal feitas. Mary permaneceu imóvel, permitindo que o ataque insignificante a atingisse. Sua roupa, ela zombou, era a prova de fogo. Ela riu alto da audácia do inferior, declarando que os ataques dele não passavam de imitações inúteis. Decidida a terminar a brincadeira, Mary liberou todo o seu poder, inundando o campo de batalha com uma tempestade de chamas do purgatório. Koji foi forçado a usar o Black Step, repetidamente, desviando por pouco das explosões.
A multidão ria, supondo que ele havia entrado em pânico e esquecido da armadura à prova de fogo da oponente. Em pouco tempo, quase metade da arena estava coberta por um mar de chamas. Mary sorriu, vendo seu oponente encurralado. Ela lhe ofereceu uma saída. Se ele implorasse por sua vida, tirasse a roupa e ficasse de joelhos, ela talvez o poupasse. Essa era exatamente a armadilha sobre a qual Zulu o havia alertado. Koji se lembrou da explicação de sua companheira de cela. Mary nunca matava suas vítimas rapidamente. Ela se deliciava em tirar as roupas de seus oponentes e queimá-los lentamente, ignorando seus apelos desesperados, achando todo o processo muito divertido. Sua única fraqueza psicológica era o ódio que sentia ao ser lembrada de sua idade. Armado com esse conhecimento crucial, Koji olhou para a sádica e sorriu. Essas manias de caçar jovens são muito desagradáveis, ele comentou casualmente, chamando-a de velha maluca. Então, ele ergueu o dedo do meio e gritou para toda a arena ouvir, sua velha acabada. Ele declarou que ele iria garantir que a dominaria por completo. O insulto atingiu seu alvo. A compostura de Mary se despedaçou. Já chega. Morra, ela rosnou, atacando com fúria cega. Mas Koji estava preparado. Ao usar o Black Step para desviar, ele executou um movimento que havia teorizado com Zulu. Ele disparou uma pequena chama do purgatório para trás. Combinando o backstep com o impulso das chamas, ele criou um movimento instantâneo. Ele disparou pela arena em uma velocidade absurda, saltando de um ponto a outro. Mary finalmente entendeu o plano. Ele estava usando o passo contínuo do Black Step junto com as chamas residuais no chão para se impulsionar. E então, a terrível percepção a atingiu. Sua armadura a protegia de suas chamas, mas não tinha efeito contra as chamas dele. Idiota, Koji sussurrou, aparecendo instantaneamente atrás dela e golpeando suas costas com uma chama concentrada. Antes que ela pudesse se recuperar da queimadura agonizante, ele estava em sua frente, com a lâmina fria de uma faca pressionada contra sua garganta. Zulu, em sua explicação anterior, havia se perguntado de onde ele tirara aquela faca, se seria um item de invocação. Mary estava paralisada pelo choque e pela dor. Ela, a veterana com as melhores habilidades, estava em desvantagem. Koji, o estudante que só gostava de jogos, tinha sua oponente em xeque. E quando se tratava de jogos, ele não perdia nenhum. Ele se lembrou da última advertência de Zulu. Matar Mary era inútil, pois ela seria ressuscitada com uma habilidade. No entanto, nem Zaid nem a comentarista poderiam impedir o vencedor de fazer o que quisesse com a perdedora. Koji aproximou o rosto do dela. Eu deveria te foder enquanto eu tiro sua vida, ele sussurrou. Aquele foi o golpe final. A torturadora Mary, em pânico total, implorou. Por favor, não faça isso. Eu farei qualquer coisa. O rosto de Koji se iluminou com um sorriso frio. Acabou de dizer, qualquer coisa. Ele a lembrou das exatas palavras que ela havia dito a ele momentos antes. Você sabe o que tem que fazer, certo? O que se seguiu chocou a arena até o âmago. Mary Landorotti, nua e humilhada, ajoelhou-se e prostrou-se no chão na posição de dojeza. Eu perdi para você, ela gritou entre lágrimas. Eu realmente sinto muito. A apresentadora finalmente encontrou sua voz. Mary se rendeu. A invicta havia sido derrotada pelo mais fraco. Nas arquibancadas, Zaid explodiu em fúria, gritando, não fode comigo, porra. Ao seu lado, Zulu gargalhava, feliz por Zaid ter se dado mal. Koji Kagami permaneceu de pé. Ele admitiu para si mesmo que estava nervoso. Mas se aquilo era um jogo, ele não pretendia perder. O escravo gladiador com a habilidade mais fraca começava ali seu recorde, agora 1-0.